No capítulo desta terça-feira, 23 de dezembro da novela Terra Nostra. Mas antes, se você gostou desse vídeo, eu peço que você se inscreva no canal, ative o sininho para receber as notificações e deixe seu like. E não se esqueça de ripar o vídeo. Paola fica feliz em ver que Marco Antônio veio visitar a irmã dele. Marco Antônio fala todo sem graça que ele veio ver a irmã dele. Paola manda Marco Antônio se aproximar do berço para ele ver a irmã. Marco Antônio fica babando pela irmã. Ele confessa para Paola que ele nunca havia visto o pai dele tão feliz nessa vida. Paola diz que sabe que Francesco está feliz. Marco Antônio deixa claro para Paola que ele não sente raiva dela. Apesar de tudo que aconteceu, ele quer ver o bem dela. Paola sorri para Marco Antônio. Ele beija a mão de Paola e vai embora feliz por ter visto a irmã. Marco Antônio confessa para o pai que foi estranho ele olhar para aquela criança e pensar que ela é irmã dele. Francesco não gosta do que Marco Antônio falou e diz que ela é irmã dele sim. Marco Antônio se explica que ele não quis ofender e nem falar o que ele estava pensando. Ele só achou estranho ser irmão de um bebê. Francesco fala o nome da filha de boca cheia, Aurora, e deixa claro que ele já registrou ela. Marco Antônio elogia o nome que Francesco deu para a irmã dele. Ele deixa claro para o pai a sua insatisfação pelo abandono da família, dizendo que ele nunca mais vai se espantar com o que ele fizer nessa vida. Francesco entende muito bem o que o filho quis dizer e fica de cara feia para ele. Marco Antônio, no fundo, está com ciúmes do pai. Augusto e Gumercindo saem da fazenda para voltar para São Paulo. Augusto fala para Gumercindo o quanto ele queria que a Angélica morasse com eles na mansão em São Paulo. Gumercindo deixa claro que não foi por falta de insistência deles. Outra coisa, ela está cuidando bem dos negócios. Augusto confessa que fica muito admirado ao ver os italianos respeitarem a Angélica. Eles escutam ela e ele gosta do sorriso dela. Gumercindo elogia a filha, falando que sorrindo, ela sempre conseguiu tudo o que queria na vida. Ele lembra para o genro que a filha dele conseguiu sorrindo até tirar ele da italiana Paola. Augusto fecha a cara não gostando do sogro estar lembrando disso, não sabendo por que o sogro resolveu tocar nesse assunto naquele momento. Gumercindo continua falando sobre o que Angélica já conseguiu com o sorriso dela, dizendo que ela recuperou a fazenda que Altino tinha dado de mão beijada para Anacleto em troca da filha dele. Augusto finge que está constrangido com o que Gumercindo estava jogando na cara dele. Gumercindo manda o genro andar na linha de agora em diante, porque ele é deputado. Augusto fala que não vai esquecer disso. Gumercindo, já conhecendo o genro safado que tem, ele fica olhando sério para ele. Enquanto isso, Angélica resolve colocar Florinda contra a parede. Ela primeiro se senta na mesa e fica olhando para Florinda com raiva. Depois, quando Florinda coloca comida na mesa, Angélica manda ela se sentar e comer com ela. Florinda não se sente bem sentando na mesa, e Angélica se aborrece perguntando se elas vão ter que ficar discutindo todo dia sobre isso. Ela deixa claro para Florinda que toda vez que ela estiver sozinha, ela quer que ela se sente na mesa com ela. Florinda é obrigada a aceitar o que Angélica quer. Depois que Florinda se senta na mesa, Angélica deixa claro para ela que ela sabe que ela anda conversando muito com o marido dela. Florinda fica com medo das perguntas de Angélica e fala que não. Angélica, olhando nos olhos de Florinda, manda ela não mentir. Florinda abaixa a cabeça e fala para Angélica que ela só responde a Augusto quando ele puxa assunto com ela. Angélica pergunta para Florinda que tipo de assunto Augusto puxa com ela. Florinda diz que não sabe porque ela está perguntando essas coisas. Angélica calmamente se controla e diz que ela só está querendo saber. Ela é direta novamente ao perguntar para Florinda se Augusto anda assediando ela. Florinda finge que não entendeu a pergunta dela. E Angélica engrossa a voz mandando ela não se fazer de besta, porque ela manda ela de volta para a enxada. Florinda, depois da pressão de Angélica, é obrigada a falar que sim. Augusto assedia ela, mas ela não escuta o que ele fala. Angélica finge que acredita. E Florinda diz que ela não quer saber de Augusto porque ele é casado. E ela tem muito respeito por ela. E ela é uma moça direita. Angélica olha fundo nos olhos de Florinda ao perguntar se não aconteceu nada entre eles.
Florinda afirma que nunca aconteceu nada, Deus me livre. Ela já disse que não escuta o que Augusto fala para ela. Angélica manda Florinda ficar calma, porque ela não vai mandá-la de volta para a enxada. Florinda tenta limpar a barra dela, falando que ela é inocente. Angélica diz que sabe que ela é inocente, deixando claro que ela conhece muito bem o marido que ela tem. Gumercindo chega em casa já tranquilizando Maria do Socorro, falando que Angélica e a neta deles estão bem. Augusto dá o recado de Angélica para a mãe que ela não pôde vir porque não tinha ninguém para ficar com a filha deles. Gumercindo diz com todas as letras que Angélica não tem confiança na Florinda, como ela tinha na Leonora. Maria do Socorro fala para o marido que ela está bem e conta que Paola teve uma menina filha de Francesco. Augusto escuta eles falarem sobre Paola. Gumercindo acha graça por ser mulher, a filha de Francesco Maliano. Maria do Socorro diz que foi a Rosana quem contou para ela. Gumercindo acha graça dizendo que Francesco não nega fogo. Augusto não gosta de saber que Paola deu uma filha para o carcamano do Francesco. Mateu comenta com Juliana que eles já têm um bom dinheiro guardado e ela fica feliz por isso. Finalmente, Mateu assume que Francesco está sendo correto com ele e Amadeu. Juliana torna a reforçar para o amado que Francesco é amigo deles. Mateu lembra Juliana que Francesco só é amigo deles porque ele era amigo do pai dela. Juliana gosta por Francesco não ter se esquecido da amizade que tinha com o pai dela. Mateu concorda com o que Juliana diz e deixa claro que ele até já está começando a gostar do velho Francesco. Juliana acha graça de como Mateu fala de Francesco. Mateu conta para Juliana que hoje, quando eles passaram na casa bancária, o Francesco estava muito contente. Juliana pergunta por que Francesco estava contente. Mateu conta que nasceu a filha de Francesco. Juliana lembra de Paola, dizendo que ela deu uma filha para Francesco. Mateu diz que sim, é uma menina. Juliana fica muito feliz por Francesco. Mateu, com a cara um pouco mais fechada, fala para Juliana que tem mais uma coisa que ele queria falar com ela. Ele contou que tocou no assunto do filho dele e que pensou que ele estivesse vivendo com a Rosana e Marco Antônio. Juliana pergunta se o menino não está com eles. Mateu conta que o filho não está com Rosana. Ela deixou com os pais que é na mesma avenida onde os Malianos moram. Juliana fecha a cara perguntando o que tem isso. Mateu confessa que Francesco prometeu que ele iria conversar com Gumercindo para que ele pudesse visitar o filho dele, porque ele está morrendo de saudades dele. Juliana dá um sorriso forçado para Mateu. Depois dele ter feito ela mandar o Marco Antônio não voltar mais lá, e diz que eles já têm o filho deles lá. Mateu diz que o outro também é filho dele, e joga na cara de Juliana que ela está vivendo lá com a filha do Marco Antônio. Juliana diz que está, e Mateu, para se vingar dela por ela não ter se livrado da filha, para viver com ele, fala que ele quer ver o filho dele também. Juliana olha de cara feia para Mateu. Janete debocha de Francesco, falando que ele deve estar babando feito um trouxa. Marco Antônio deixa claro para a mãe que Francesco está feliz. Janete levanta de novo a questão da filha de Paola ser mesmo de Francesco. Porque naquela idade, será que ele ainda faz filho? Marco Antônio deixa claro para a mãe que ela está sendo desagradável. Janete fala que ela não colocaria a mão no fogo pela italiana. Marco Antônio debocha também da mãe, deixando claro que ele colocaria a mão no fogo por Paola, porque ela ama o pai dele de verdade. Janete passa dos limites, falando na mesa, na frente de todos, que Marco Antônio é outro trouxa igualzinho ao pai. Marco Antônio fala na cara da mãe que é melhor ele ter puxado o pai dele do que ele ter puxado a ela. Ele se levanta da mesa com raiva por não aguentar ficar perto da mãe que só destila veneno, ódio e é preconceituosa, tudo de ruim. Rosana chama a atenção de Janete, falando que ela não deveria ter falado assim. Deixa, Rosana. É bom ele tomar um banho frio para esfriar a cabeça. Rosana olha com raiva para Janete e pede licença. Ela se levanta da mesa para ir consolar Marco Antônio. Antônia fica olhando para a patroa ruim. E Janete faz menção que não está nem aí para Rosana também. Hortência fala para o seu amado que ela se sente segura com ele. Amadeu tinha certeza que ela seria dele desde a primeira vez que ele viu ela. Hortência confessa para Amadeu que ela tinha medo do modo como ele olhava para ela. Amadeu diz que já estava enfeitiçado por ela. E depois ele muda de assunto, dizendo que eles vão ter que resolver o que vão fazer da vida deles.
Hortência diz que eles vão viver juntos e pede para ele falar o que ela gosta de ouvir. Eu te falo bene espanhola. Eu te falo bene italiano. Os dois se beijam curtindo o momento deles a sós. Dolores dá ideia para Antônio em alugar a casa e os armazéns que eram de Hernandes. Antônio conta para Dolores que Hortência quer vender a casa e com o dinheiro dela eles vão encher os armazéns de novo. Dolores não gosta nada do que Antônio está falando. E ele dá a desculpa de que Hernandes não sabia trabalhar direito, porque ele não era honesto com as pessoas. Ele queria ficar milionário depressa demais. Dolores fica preocupada porque a filha não entende nada sobre o trabalho do finado marido dela. Antônio afirma que Hortência irá aprender. Dolores só quer saber o que pensa Amadeu sobre essa história toda. Enquanto isso, Hortência está contando para Amadeu que ela vai encher novamente os armazéns que eram do finado marido dela. Amadeu aconselha a Amada a vender a casa e investir em outra coisa. Ela pergunta que outra coisa seria. Amadeu dá o exemplo que ele e o Mateus estão fazendo. Hortência deixa claro que ela não entende nada de construção de casas. Amadeu diz que ele entende e ele não quer mais trabalhar para Francesco. Hortência diz que então ele acha Amadeu vai acabar com o sonho de Antônio de meter a mão em boa parte da fortuna de Hortência, mandando ela vender a casa e os armazéns. Ela completa dizendo que ela deveria investir tudo em construção de casas. Amadeu diz que sim. Hortência sorri para ele, sinalizando de que pode ajudá-lo. Mariana, conversando com Leonora, conta que quando ela foi com Marco Antônio devolver a filha de Juliana, ela percebeu que ele ainda gosta dela. E Leonora conta para Mariana o quanto Rosana sofreu pelo Mateu quando ele abandonou ela com o filho. Mariana pergunta para Leonora o que ela já desconfiava, de que Rosana não tenha esquecido ainda o Mateu. Leonora afirma que não, ela ainda não esqueceu o Mateu. Mariana também não acredita que Marco Antônio esteja apaixonado pela Rosana. Ela afirma para Leonora que os dois estão vivendo uma mentira. Leonora concorda com Mariana, dizendo que Marco Antônio e Rosana estão vivendo um amor de mentira. Ela acha que o amor verdadeiro mesmo é de Mateu e Juliana. Leonora acredita que nada na vida separa os dois, ainda mais agora que eles estão com o filho deles novamente. Rosana consola Marco Antônio, que ainda está chateado pelo que Janete falou dele. Marco Antônio sabe que a culpa da separação dos pais dele foi por causa da mãe dele. Rosana diz que pode imaginar, mas pede para ele não se aborrecer com besteira. Marco Antônio conta para Rosana que Janete nunca elogiou Francesco por nenhuma vitória dele, que foram muitas. Ela só criticava e recriminava ele, somente sorria para debochar dele. Rosana não acredita que Janete possa ter feito tudo isso. Marco Antônio conta que Francesco odeia que chamem ele de Carcamano, mas Janete sempre chama ele disso. Eles até duraram muito tempo juntos. Rosana repete o que Janete sempre fala, que agora uma italiana putana deu uma filha para Francesco. Marco Antônio defende Paola, afirmando que ela gosta de Francesco de verdade. Rosana não acredita nessa possibilidade, já que ela conhece Paola, porque ela foi amante de Augusto. Marco Antônio deixa claro para Rosana que ela não precisa ficar repetindo porque ele conhece essa história. Mas agora, a Paola ama o pai dele. Rosana pede para o amado esquecer o que a mãe dele falou e tentar compreender o lado dela. Marco Antônio pergunta para Rosana se Paola ensinou a Angélica a fazer o macarrão. Rosana diz que ensinou. Marco Antônio explica que Paola ensinou o pai dele a ter gosto pela vida novamente. Ele quase chorou quando viu a irmã dele. Rosana acha tão bonitinho ver Marco Antônio falando. Marco Antônio conta para Rosana que hoje Francesco e Mateu conversaram. Rosana fica séria ao escutar o nome de Mateu e pergunta para Marco Antônio o que tem isso. Marco Antônio é direto ao dizer que Mateu quer ver o filho. Rosana fica séria diante do que Marco Antônio falou sobre Mateu. Mateu torna a repetir para Juliana que ele quer ver o filho dele e deixa claro que ela não precisa ficar com ciúmes da Rosana por causa disso. Juliana fica olhando para a cara de pau de Mateu depois da confusão que ele fez por causa do Marco Antônio visitar a filha dele. Ela deixa ele ir, deixando claro que ela não quer que ele fique reclamando quando Marco Antônio for lá ver a filha. Mateu diz que não vai falar mais nada. Ele só não quer que ela receba Marco Antônio no quarto deles. Juliana fala que vai levar a filha lá embaixo para o Marco Antônio ver.
Mateu deixa claro que ele odeia o Marco Antônio e Juliana assume que também odeia Rosana. Os dois ficam emburrados um com o outro. Rosana deixa claro para Marco Antônio que ela não quer que o Mateu veja o filho. Marco Antônio estranha a atitude de Rosana e pergunta por que ela está agindo assim, se é um direito do Mateu como pai. Rosana não acha justo, depois de Mateu ter abandonado o filho dele como ele fez. Marco Antônio pergunta para Rosana do que ela tem medo, de por acaso ficar de frente com o italiano? Rosana mente dizendo que não sente mais nada pelo italiano. Não é o que está parecendo, Rosana. Rosana tenta mudar de assunto, falando para Marco Antônio que ela não acredita que ele vai defender o maldito do italiano depois dele ter ido lá roubar a Juliana dele. Eu não estou defendendo aquele maledito. Eu só estou reconhecendo o direito dele de ver o filho dele, como eu também tenho o direito de ver a minha filha quando eu quiser. Rosana não quer que eles discutam sobre isso agora, até porque o pai dela não vai permitir que o Mateu entre na casa dele. Marco Antônio tem certeza que Gumercindo vai mudar de ideia quando ele conversar com o pai dele. Antenor conta para Naná que teve um caso de peste bubônica em Santos. Naná fica apavorada com essa notícia e pergunta se é por acaso a peste do rato. Antenor afirma que sim, deve ter chegado em algum navio e se espalhou. Ele deixa claro para a esposa que se piorar as coisas ele vai pegar todo mundo para ir embora de lá. Naná regala os olhos preocupada, porque ela está com uma criança recém-nascida em casa. Marco Antônio lê no jornal a notícia sobre a suspeita de febre bubônica em Santos. Ele fica preocupadíssimo. Marco Antônio chega na casa bancária e já vai mostrando o jornal para Francesco. Francesco fica sem chão com a notícia, mas depois ele tenta tranquilizar Marco Antônio, mandando eles não se apavorarem porque Santos é longe de lá. Marco Antônio não descarta que os ratos possam subir a serra. Francesco olha para a cara dele, querendo dizer que ele é muito pessimista, e Marco Antônio diz que há grandes possibilidades dessa praga chegar lá. Gumercindo conta para Augusto que descobriram um caso de peste bubônica em Santos. Augusto fica preocupado com essa notícia e pega o jornal das mãos de Gumercindo. Ele acha que é um azar para o presidente Campos Salles a peste voltar logo agora no mandato dele. Gumercindo deixa claro que ele não vai esperar a peste chegar lá. Augusto fica sem entender o que o sogro dele vai fazer. Gumercindo é bem claro que ele e a família dele estão voltando para a fazenda imediatamente. Antes de contar para Maria do Socorro a sua decisão, Gumercindo pergunta como ela está. Maria do Socorro fala que ela está bem e pede para ele não se preocupar. Gumercindo deixa claro que ele se preocupa sim e pergunta para a esposa se ela tem condições de viajar para a fazenda deles. Maria do Socorro nota que está acontecendo alguma coisa. E Gumercindo conta que ele acabou de ler no jornal que descobriram um caso de peste bubônica em Santos. Eles dizem que é só um caso, mas ele não queria esperar para saber se isso é verdade. Maria do Socorro lembra que é a peste dos ratos. Gumercindo diz que sim, as pulgas dos ratos que pulam e transmitem para milhões de pessoas. Ele deixa claro que só está querendo voltar para a fazenda para proteger a família dele. Maria do Socorro, como uma mulher submissa, fala para o marido que ela vai para onde ele quiser. Gumercindo gosta do que ela falou e manda ela arrumar as malas dela. Marco Antônio mostra para Janete o jornal que está falando sobre a peste bubônica em Santos, falando que ele acha que não foi só um caso, mas eles não falam para não causar pânico na população. Janete fica preocupadíssima e Marco Antônio é realista, que pode chegar lá rapidamente essa doença. E conta que Francesco acha que para eles se protegerem eles teriam que sair da cidade, antes que os ratos cheguem com a peste. Rosana fica preocupada com essa notícia. Maria do Socorro está arrumando as malas deles com dor. Ela aparece na cozinha dando a notícia para Mariana e Leonora que elas vão voltar para a fazenda. Mariana nota a cara de preocupação de Maria do Socorro e pergunta o que está acontecendo. Maria do Socorro manda ela não discutir com ela e arrumar as malas dela, se ela quiser ir com eles, e Leonora também. Mariana e Leonora ficam sem entender o que está acontecendo. Rosana procura o pai e conta o que está acontecendo, mas Gumercindo deixa claro que já está sabendo e conta que eles estão voltando para a fazenda. Rosana quer ir junto com eles. Gumercindo concorda que ela vá e manda ela ir arrumar as malas dela. Rosana está feliz porque vai poder ficar um tempo perto do filho dela.
Francesco conta para os sogros sobre a peste bubônica em Santos, e ele e Anacleto se desentendem de novo. Paola aparece e pergunta o que está acontecendo. Francesco não quer preocupar Paola, falando que não está acontecendo nada, levando ela de volta para o quarto. Anacleto debocha do jeito como Francesco cuida de Paola e fala que ele está parecendo o pai dela. Inês pergunta para o marido o que ele queria, se por acaso dormir com a filha deles. Anacleto acha um absurdo o que a esposa está falando, e Inês manda ele calar a boca. Francesco conta para Paola sobre a notícia do jornal da peste bubônica em Santos. Paola fica preocupada, e Francesco deixa claro que ele está querendo levar ela e a filha deles para longe da cidade. Paola pergunta para onde ele quer levar elas. Ela deixa claro que não quer abandonar a fábrica dela. Francesco pensa que vai ser difícil convencer Paola a sair de lá. Enquanto Mateu dorme, Juliana está preocupada com algo. Gumercindo e Maria do Socorro saem de São Paulo com Mariana e Leonora de volta para a fazenda deles. Rosana fala mal da mãe, contando para Janete que ela levou Mariana e Leonora com ela para a fazenda para elas serem parteiras dela. Janete pede para Rosana não se preocupar à toa, porque Leonora sabe fazer partos. Ocorreu tudo bem com ela e a irmã dela. Rosana não quer comparar elas com Maria do Socorro, que não tem mais idade para ter filhos. Janete é realista ao falar para Rosana que a mãe dela não é tão velha assim, senão ela não estaria esperando o filho do pai dela.